Graça e paz, pessoal. Pastor Charles aqui da Igreja Batista de Nova América. Mais uma vez queremos compartilhar a palavra de Deus ao seu coração, palavra de fé, de esperança para você. Hoje eu quero refletir com você sobre o Salmo 23, salmo talvez um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? Depois do Salmo 91, o Salmo 23 também se destaca dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não quero só falar para você sobre as promessas desses salmos. Eu quero poder ver com vocês, né, o coração de Davi, a qual escreveu este salmo. Davi era pastor de ovelha, mas ele tinha um coração de ovelha. A gente pode examinar a vida de Davi de várias maneiras, de vários jeitos. A gente pode tirar várias lições, várias coisas tremendas de Davi, mas eu tenho me convencido que o segredo de todas as vitórias que Davi teve na sua vida, com o seu reinado, o seu tempo com Deus, foi que Davi não perdeu o coração de ovelha. Ele foi rei, foi pastor, foi líder, foi um guerreiro, foi um sonhador, foi um homem segundo o coração de Deus, foi um homem determinado, foi um homem que não fugiu das guerras, um homem que enfrentou gigantes, mas Davi não perdeu o coração de ovelha. No Salmo 23, ele se coloca como ovelha diante de Deus. Então, o que eu quero deixar para você? Você pode ser tudo na sua vida. Você pode ser pastor, você pode ser líder, você pode conquistar muitas coisas, você pode avançar em Deus, se realizar em todas as áreas da sua vida. Mas eu quero dizer algo para você. Não perca o coração de ovelha. O segredo de Davi, para mim, foi esse. Ele teve muitas coisas, muitas realizações, muitas conquistas, mas ele sempre mantinha o seu coração como ovelha diante de Deus. Então eu percebo que na vida, querido, não adianta você começar bem. Você tem que permanecer fazendo bem e terminar fazendo bem. Tem muita gente que começa bem e termina mal. E fazendo uma ilustração, né, dos dois primeiros reis da Bíblia, né, tem o rei Davi, mas tinha o rei Saul. O rei Saul começou muito bem. Começou assim, ó, arrebentando a boca do balão. Diz a Bíblia que do pescoço para cima não tinha ninguém como Saul. Saul enchia os olhos, né, das pessoas pela sua postura, pela sua liderança. Mas quando você vai ver o final de Saul, foi um final trágico, foi um final terrível, foi um final lamentável. Mas se a gente observar tanto Saul como Davi em toda a sua história, desde a sua infância como jovem, ele lidava com ovelha, trabalhava com ovelha, ele sabia o que era ser ovelha. Quando você vai ver Saul, quando o Samuel encontrou, o Saul estava procurando as jumentas. Então indica que Saul mexia com jumentos, né, os jumentos lá do seu pai, e Davi lidava com ovelha. O que nós podemos aprender com isso? É verdade que aquilo que você se envolve, aquilo que você mexe, você acaba se tornando igual. Por que o final de Saul foi assim trágico? Porque Saul não tinha o coração de ovelha. Saul talvez tinha um coração de jumento, né? O jumento é teimoso, o jumento é desobediente, o jumento você pode falar com ele tantas vezes e ele vai fazer sempre as coisas erradas. Que você não seja um Saul, mas que você seja um Davi, coração de ovelha. E o final, você vai ver o final dos dois. O final de Davi foi algo maravilhoso. Davi teve os seus erros, as suas falhas, mas escute bem o que eu vou dizer para você, eu quero deixar isso no seu coração. Seja o que você quiser em Deus, conquiste, realize, avance, mas não perca o coração de ser ovelha diante do Senhor. Não faça como Saul. Saul, o final dele foi horrível. E eu quero finalizar com você dizendo o seguinte: a ovelha tem várias qualidades e várias características, mas uma das coisas que a ovelha é obediente a Deus. A ovelha é sensível, a ovelha é dócil. A ovelha é um animal que não se isola. Você não vai ver uma ovelha se isolando, você vai ver ovelhas juntas, em comunhão, em unidade. E de Jesus que
Jesus disse, que Ele é o bom pastor e dá vida pelas ovelhas. Jesus disse também que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Se você é ovelha de Deus, se você é ovelha do rebanho de Deus, você não vai ter dificuldade de ouvir a voz de Deus, de ser direcionado por Ele, de ser guiado por Ele. E fechando o Salmo 23, Davi diz, olha, Ele me guia em pastos verdejantes, Ele me leva a águas tranquilas, refrigera a minha alma. E Davi fecha, olha, mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Se você tem um coração de ovelha, você vai ter o supremo pastor, Jesus, ao teu lado todos os dias. Que Deus abençoe você. Comece bem e termine bem aquilo que Deus coloca em tuas mãos. Um abraço, até a próxima.